Olá, galerinha do segundo ano. Vamos iniciar hoje a nossa segunda videoaula de física, falando primeiramente do princípio de Arquimedes, que é o mesmo princípio do empuxo, ou seja, empuxo e princípio de Arquimedes se tratam de uma coisa só, de um fenômeno físico, ok? Antes de iniciar essa videoaula, primeiramente vou começar com um videozinho que ilustra como Arquimedes chegou a esse princípio, né? Ao empuxo. Uma breve historinha, que alguns dizem ser verdade, outros não, mas é o que nós temos até hoje de base de como ele formulou o empuxo. Então vamos lá. Certo dia, há mais de 2.200 anos atrás, um rei chamado Hierão II pediu a um ferreiro que lhe confeccionasse uma coroa, e para isso lhe forneceu uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que ela tivesse o mesmo peso da barra de ouro fornecida, o rei desconfiou, achando que talvez o ferreiro pudesse ter misturado ao ouro um pouco de prata, roubando parte do ouro para si. Para ter certeza, então, o rei chamou um dos homens mais inteligentes de seu reino, o físico, matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e inventor Arquimedes. Ele nasceu por volta do ano de 287 a.C., em Siracusa, uma cidade da Sicília, parte atual da Itália, mas que na época pertencia à Magna Grécia. Para solucionar o problema, Arquimedes não poderia danificar a coroa e, portanto, pediu ao rei tempo para pensar. Diz a lenda que foi durante um banho de banheira que lhe veio a grande ideia. Eureka! Teria gritado Arquimedes, que em grego quer dizer descobri, e saiu correndo pelado de tanta empolgação. Ele notou que o nível da água na banheira subia enquanto ele entrava e concluiu que se o ferreiro de fato tivesse usado somente o ouro para fazer a coroa do rei, então, independentemente de sua forma, quando imersa em uma bacia, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água que uma barra de ouro. Foi assim que Arquimedes descobriu o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força para cima igual ao peso do líquido que desloca. É por isso que quando entramos numa piscina, por exemplo, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Há uma força nos empurrando para cima. Arquimedes mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia presos a um fio, e a barra de ouro afundou mais do que a coroa. O mistério, para a infelicidade do ferreiro, havia sido desvendado. Como a coroa tinha prata misturada, seu volume aumentou, ficando mais leve dentro da água, pois quanto maior o volume, maior a quantidade de líquido deslocado. Pois é, galerinha, é só uma pequena história de como surgiu esse princípio, né, de Arquimedes, que é o mesmo do empuxo. Como vocês viram, é sempre um objeto, um corpo que está parcialmente ou submerso dentro da água, que sofre a ação de uma força, que é essa força que é vertical, de baixo para cima, que nós chamamos de empuxo. No livro de vocês, na página 52, tem uma gravura aí, né, de uma mulher boiando. Em seguida, tem de um recipiente com uma bolinha dentro. Nota-se que a força maior é essa de baixo, não é isso? Que vem de baixo para cima. É essa força que faz com que os corpos boem quando eles estão totalmente submersos ou parcialmente. Vou colocar essa gravura aqui um pouco diferente. Vamos supor que ao invés dessa bolinha, seja um cubo, certo? Esse cubo ele está submerso em um líquido. As forças que atuam na lateral, por exemplo, elas são anuladas. Elas são anuladas. Já a gente diz que são as forças na horizontal. As forças que estão na vertical, elas não se anulam, porque a de baixo vai ser maior que a de cima, devido à pressão exercida na parte de baixo do líquido, certo? Da coluna do líquido. Essa força que predomina, que é maior que a de cima, é a que faz com que os corpos flutuem, vá para cima. É o que nós chamamos de empuxo. No livro de vocês, nessa mesma página, tem até dito o enunciado que o livro oferece a vocês. Todo o corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe dele uma força vertical para cima, denominada empuxo, simbolizada por E ou Fe. O módulo da força do empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e sua unidade de medida no sistema internacional é em newtons. Como o empuxo é uma força, toda a força é dada em newtons. Então, quando formos calcular,
A gente coloca sempre a unidade de medida, o N maiúsculo, que você já conhece, né, em outros exercícios. Em relação à equação de empuxo, como é que nós calculamos o empuxo de um corpo? É dada pela seguinte equação. O E, que simboliza empuxo, φF, esse φ é só para simbolizar a letra grega, né? Isso que indica a massa específica do fluido. VS, o volume submerso, G, o módulo da aceleração da gravidade. Dito isso, agora vamos a um exemplo de empuxo. Bora lá, pessoal, para 2 exemplos simples de empuxo. Exemplos esses que vai ajudar vocês a responder as questões propostas por mim. Primeira questão. Um corpo de massa de 40 kg e volume de 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos fica submerso em água com densidade igual a 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Determine o empuxo. Nesse caso, o objeto ele está submerso, mergulhado em água, certo? Para calcularmos o empuxo, dada a equação, né? Empuxo igual a densidade do líquido, o volume submerso vezes G, que é da gravidade. Substituindo os valores, qual foi a densidade dada, né? É a da água. 1 vezes 10 elevado a 3. Em seguida vem o volume. 2 vezes 10 elevado a menos 2, esse valor aqui. Em seguida vem G da gravidade. Quem quiser fazer com 9,8 pode. Quem quiser fazer com 10 para facilitar também pode. Eu sempre faço por 10, certo? Multiplicando os valores. 1 vezes 2. 2. 2 vezes 10, 20. Preste atenção. Eu só multipliquei 1 vezes 2 vezes 20. Ou vezes 10. E no caso deu 20, certo? Em relação à nossa potenciação, eu tenho 10 elevado a 3 e eu tenho 10 elevado a menos 2. Sabemos que em uma multiplicação os expoentes somam. Logo, aí ficaria 10 mais menos 2, que ficaria 10 elevado a 1. A unidade de medida de empuxo é uma força, então é dada em newtons. Para eu colocar esse valor mais bonitinho, eu posso tirar da potenciação. Vocês podem colocar 20 vezes 10 elevado a 1 newtons ou 200 newtons, ok? Próxima questão. Um corpo. Isso aqui é bem parecido com o livro de vocês, tem até uma gravura, como se fosse um objeto preso, um balão preso por um cabo, né? Aqui eu coloquei um corpo. Um corpo com 20 metros cúbicos, ele está preso em um cabo que o mantém em equilíbrio. Sabendo que a densidade do ar é 1,2 kg por metro cúbico, o peso do corpo é de 100 newtons, determine. No caso aqui, na questão 1, o objeto estava submerso em água, nesse caso aqui é em ar, certo? Então vamos lá. Letra A, o empuxo do ar sobre o objeto. Eu não vou nem colocar a equação, certo? Já coloco os valores. A densidade, no caso aqui, não vai ser nem do líquido, vai ser do ar. Então, 1,2 vezes o volume do objeto. O volume dado aí é, aqui ó, 20 metros cúbicos. E G, valor da gravidade. 1,2 vezes 20 vezes 10, que dá 240 newtons. Letra A respondida. Agora, a letra B. Ele pergunta a tração sobre o cabo. Se existe um cabo, existe uma tração. Isso já foi até no primeiro assunto. Ok? Então, nesse caso, gente, o empuxo vai ser igual a força-peso mais o valor da tração. Ok? Substituindo aí os valores. Quem foi o empuxo? Empuxo é o valor que você achou na letra A. Então, onde tem a letra E, você coloca
240. Igual. O peso é o peso do corpo. Tá aqui, ó. Peso do corpo, 100 newtons. Mais tração. Se eu quero o valor da tração, esse T aqui, eu tenho que isolar ele, não é isso? Logo, se eu isolar ele, eu já sei de cara qual é o valor da tração. 240 menos 100. 140 newtons. Ok? Duas questões simples para a gente finalizar. Bons estudos, certo? Qualquer coisa vocês sabem como me achar para tirar dúvidas. Mas é um assunto relativamente simples, então vamos aos estudos.